Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Para hoje nós temos o tema: Jesus venceu a morte e nós também venceremos a morte eternamente. Para isso quero fazer o uso de 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, está escrito assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus venceu a morte. A morte que, desde que a humanidade foi criada, tem assolado ricos, pobres, brancos, negros, fracos, fortes, poderosos, ou pessoa da classe mais baixa, conseguiu, por milhares de séculos, destruir muitos homens. E alguns até sem esperança por conta dessa palavra ou desse nome chamado morte. Ninguém quer morrer de forma justa ou injusta. Ninguém quer ser encontrado ou achado pela morte. Ninguém quer que esse nome esteja na sua casa, na sua vida ou em algum ente querido ou alguém da sua família. Essa palavra chamada morte, ela causa medo há milhares de séculos por conta do seu poder. A morte tira sonhos, a morte tira vários projetos que a pessoa tem. E ninguém, humanamente falando, conseguiu vencer a morte, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando ele dá um brado na cruz, dizendo Tetelestai, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele estava dizendo: Pai, meu espírito não vai para a morte, minha alma não vai para a morte, eu não entrego a minha vida à morte, eu venci a morte. E ela não tem domínio sobre mim, tanto que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e vivo para sempre. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se a morte encontrou de forma injusta alguém da sua família. Eu não sei se a morte encontrou alguém que você tanto amava. Ou não sei também se a morte, mais cedo ou mais tarde, pode se encontrar comigo ou com você. Mas eu tenho uma boa notícia nessa manhã. Jesus venceu a morte. E para aqueles que entregaram a vida para Jesus, que creem em Jesus e acreditam no poder de Cristo Jesus, a morte é nada mais, nada menos do que o passaporte da nossa entrada no céu. E a Bíblia diz, Jesus dizendo assim: não tema o homem que pode matar esse corpo, mas sim o Pai que tem poder para lançar no inferno. Um cristão verdadeiro, autêntico, ele não tem medo da morte. Ele não vai tentar a Deus e muito menos fazer aí coisas que levam ele à morte, de forma alguma. Porém, ele não é uma pessoa que vive com medo da morte, porque ele sabe que Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, venceu os demônios, venceu os ímpios, venceu esse mundo, e Jesus também venceu a morte. E um dia nós ressuscitaremos, todos que morreram em Cristo, com um corpo glorioso, estaremos para sempre com Deus no céu de glória, porque Jesus venceu a morte. Então, se o seu filho, se a sua filha, se alguém que morreu em Cristo Jesus, talvez um dia você chorou por conta dele ter partido, se alegre nessa manhã, porque Jesus venceu a morte e estaremos junto com ele
para sempre no céu. Jesus venceu a morte e ele diz: sejam vocês firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Pão diário de hoje, Jesus venceu a morte. Deus abençoe.